Estamos em Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Paulo está próximo de terminar sua epístola e agora ele faz de tudo para conseguir recuperar aqueles crentes da Galácia que estavam sendo enganados pelos judaizantes. O apóstolo faz uso até mesmo nesses momentos finais de apelos emocionais. Um exemplo disso está aqui justamente neste versículo 11. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, capítulo 6 de Gálatas, último capítulo da epístola, versículo 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Normalmente, há duas interpretações para este versículo 11. A primeira é que Paulo teria tomado a pena usada pelo amanuense que escrevia a epístola e resolveu, neste momento, passar a escrever ele mesmo a carta. Professor, o que é amanuense? Amanuense é uma espécie de escriba, é um secretário que é pago para escrever uma carta no lugar de alguém. Nem todo mundo era alfabetizado no mundo antigo. Então, se a pessoa tivesse condição financeira, ela poderia pagar alguém para escrever no seu lugar. Às vezes, o indivíduo era até letrado, tinha conhecimento, sabia escrever, mas, mesmo assim, preferia usar um amanuense, porque nesse caso só precisava ditar o que queria que se escrevesse e o amanuense fazia o serviço. O uso de amanuense explica também por que um mesmo autor aparece com 3 ou 4 epístolas com estilos diferentes. Isso ocorre por causa do uso de amanuenses. Então, você vai perceber que ao longo do estudo sobre as epístolas do Novo Testamento, algumas vezes, certos escritos não são aceitos como sendo de Paulo, ou de Pedro, ou de João. Por quê? Por causa do estilo diferente de cada escrito. Mas isso facilmente se explica, como eu estou falando, pelo uso de amanuenses. Então, na primeira interpretação, a ideia é a seguinte: até este versículo 11, quem estava escrevendo seria o amanuense. Quando chegou aqui, Paulo resolveu passar a escrever ele mesmo a epístola para mostrar aos Gálatas o seu esforço em convencê-los da verdade. É como se ele dissesse assim: estou tão preocupado com vocês que, a partir de agora, eu mesmo vou continuar escrevendo a epístola até o final. A segunda interpretação é que Paulo escreveu a epístola toda. Porém, quando chegou a essa altura, ele resolveu revelar que era ele quem estava escrevendo o tempo todo. Nesse caso, a lição que ele queria dar é a seguinte: olha, Gálatas, eu fiz questão de fazer esse esforço, pois amo muito a todos vocês. O que eu tenho com vocês é uma coisa pessoal, e foi isso que me fez dispensar amanuenses, porque eu estou pessoalmente envolvido com o caso de vocês. Daí porque eu estou me esforçando para escrever essa epístola toda. Professor, qual das duas interpretações é a melhor? Que ele começou a escrever pessoalmente a partir do versículo 11, ou que ele escreveu a epístola toda, mas só revelou isso aqui no versículo 11? Eu prefiro acreditar que ele escreveu a epístola toda, mas só revelou isso agora. Por quê? Porque ele diz assim: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Ele fala, vos escrevi, o verbo no passado, isto é, ele escreveu tudo até aqui e agora resolveu revelar isso. Eu acho que faz mais sentido pelo uso do verbo escrevi no passado. Se ele disse vos escrevi, ele está falando sobre o quê? Sobre o que ele escreveu até então, compreende? Além disso, não seria a primeira vez que o apóstolo faz uso de um apelo emocional aos seus destinatários. Ele tinha o costume de fazer isso. Se você olhar, por exemplo,
aqui mesmo em Gálatas, capítulo 4, versículo 15, Paulo diz assim: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Isso é ou não é um apelo emocional? Paulo está dizendo: vocês tinham tanta consideração por mim, estavam dispostos até a me dar os seus olhos, por que agora estão me ignorando? Estão fazendo pouco caso da nossa relação? Outro apelo emocional, Gálatas 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Novamente, Paulo compara a evangelização dele aos Gálatas como sofrer dores de parto. Como Paulo é espiritualmente o pai na fé dos Gálatas, ele usa a seguinte figura: pregar o evangelho para vocês e ensinar vocês até que vocês realmente nasçam de novo, se tornem crentes, é o mesmo que uma mãe está sofrendo dores de parto para gerar. As dores de parto de uma mulher são famosas por serem bem dolorosas, e aqui o apóstolo Paulo faz essa comparação por causa disso. Em outras palavras, sofri muito para fazer vocês nascerem de novo, nascerem como crentes. E ele, mencionando isso, espera que suas palavras toquem o coração dos Gálatas para que eles prestem atenção no que o apóstolo estava dizendo. Por fim, o último apelo emocional aqui é justamente este do versículo 11. Como nós cremos que o apóstolo tinha problema de vista, ele resolve apelar para isso de novo. Por isso que ele diz: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. É como se dissesse o seguinte: vocês sabem que eu tenho problema de vista. Seria muito melhor para mim deixar que um amanuense escrevesse tudo. Porém, eu mesmo me esforcei para escrever devido à alta consideração que tenho por vocês. Mesmo com dificuldade de enxergar, eu resolvi escrever esta epístola. Por isso que as letras saíram grandes, por causa do problema de vista do apóstolo. Continuando, versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Depois de fazer um apelo emocional, agora o apóstolo resolve desmascarar os judaizantes. Os judaizantes não pensavam que o que valia mesmo era a obra humana, era gabar-se pelos próprios feitos? Pois bem, Paulo agora diz o seguinte a respeito dos judaizantes: todos os que querem ostentar-se na carne, quem seriam? Os judaizantes, é claro. Eles não se gabavam porque eram circuncidados? Pois é, Paulo diz: esses vos constrangem a vos circuncidardes também, né? Assim como eles. Mas olha o que Paulo diz aqui: somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Como assim? O apóstolo Paulo está revelando aqui que os judaizantes, eles insistiam na circuncisão porque eles tinham medo de serem perseguidos pelos judeus não crentes, entende? O judeu não crente, ele não aceitava a possibilidade de alguém servir a Deus ou ser salvo por Deus sem a circuncisão. Então, o judaizante, para agradar o judeu não crente, ele pregava a circuncisão para o gentil. Veja que coisa séria o apóstolo está dizendo aqui. Ele está dizendo que o judaizante pregava o que ele pregava não porque ele realmente acreditasse ser necessária a circuncisão, mas porque ele não queria ser perseguido pelo judeu não crente. Eles não queriam ser perseguidos, em suma, por causa da cruz de Cristo. Porque o Evangelho diz que nós precisamos apenas crer no Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Mas o judeu e o judaizante, não. Eles diziam: é preciso fazer determinadas coisas para ser salvo. E a principal delas é circuncidar-se. E Paulo continua desmascarando os judaizantes. Versículo 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Paulo diz aqui agora que os judaizantes também
não guardam a lei. De fato, a guarda da lei, se alguém resolve seguir por esse caminho, deve prestar uma obediência perfeita a Deus. Não é possível guardar apenas alguns mandamentos da lei e achar que assim estará satisfazendo a exigência de Deus por uma obediência perfeita. Tiago diz em sua epístola que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto dela, se torna culpado de desobedecer a todos os mandamentos. Então Paulo diz aqui agora, os judaizantes não guardam a lei como deveriam. Isso que eles estão exigindo aí, por exemplo, circuncidar-se, observar a guarda de determinados dias, fazer isso ou aquilo, eles não prestam obediência perfeita. Eles não cumprem tudo. Portanto, esse caminho que eles estão se propondo a seguir é inútil. Aí fica a pergunta, por que então os judaizantes estão insistindo nisso? Bom, uma razão o apóstolo já deu, que é qual? Medo de ser perseguido pelos judeus não crentes. Essa é uma razão. A outra razão é porque os judaizantes queriam se gabar perante o judeu não crente de que eles tinham conseguido desviar os gentios do evangelho verdadeiro. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala aqui no final do versículo 13, para se gloriarem na vossa carne. Em outras palavras, os judaizantes queriam que os gentios se circuncidassem para chegarem aos judeus não crentes e dizerem assim, olha, viu? Nós conseguimos que eles se circuncidassem como nós. Sim, os judaizantes queriam se gloriar, se gabar em cima da circuncisão feita pelo gentil. Por isso que Paulo diz, para se gloriarem na vossa carne, na circuncisão que eles querem que vocês façam. Que coisa, hein? Veja que a intenção do judaizante, no fundo, não tem nada a ver com salvação. Ele age movido por medo, ele age movido por vanglória, por querer se gabar de alguma coisa que ele fez, mas salvação, pelo visto, isso nem passava pela cabeça dele. São essas as acusações que Paulo faz aqui, hein? Paulo, então, agora no versículo 14, faz um contraste entre a ação dos judaizantes e a ação dele mesmo, do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz no versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nessa comparação que o apóstolo faz de si mesmo em relação aos judaizantes, ele diz o quê? Que não tem qualquer pretensão de se gabar de alguma coisa, a não ser na cruz de Cristo. Professor, como alguém pode se gabar na cruz? Como é que se faz isso? Ora, dizendo, por exemplo, eu sou o que sou por causa da cruz. Você está vendo? Você está se gloriando, se gabando, não em si mesmo, mas em quê? Na cruz de Cristo. Outro exemplo, eu fui salvo por causa da cruz. Não fui salvo por mim mesmo. Não fui salvo por prestar obediência, por observar mandamentos. Não, eu fui salvo por causa da cruz. Outro exemplo, se não fosse a cruz, eu jamais seria aceito por Deus. Tudo isso é se gloriar na cruz, somente na cruz. Os judaizantes, pelo contrário, eles se gloriavam em coisas que eles faziam. O crente, porém, se gloria naquilo que Cristo fez por ele. E o crente só pode fazer assim, só pode agir desse modo, porque o apóstolo diz aqui no final do versículo 14, porque o mundo está crucificado para o crente e o crente está crucificado para o mundo. Em outras palavras, o crente morreu para o mundo e o mundo morreu para o crente. Então, o cristão não está preocupado com o que o mundo pensa, bem diferente dos judaizantes, né? Os judaizantes estavam preocupados com o que os judeus não crentes pensavam. Já o cristão não. Ele não está preocupado com o que o mundo pensa. Por quê? Porque o mundo morreu para ele. O mundo morreu para ele. Ele está preocupado em agradar a Deus, em agradar a Cristo. Então, preste atenção, a morte de Cristo na cruz, ela não teve somente o efeito de nos reconciliar com Deus. Não, ela também matou o mundo para nós e nos matou para o mundo. A melhor coisa que o mundo deveria fazer é nos esquecer, porque
não estamos mais interessados nas coisas que ele tem a nos oferecer. Professor, isso é bonito, mas na prática eu ainda sinto muita atração pelo mundo e o mundo, infelizmente, tem demonstrado muito interesse por mim. Sim, mas você deve crer e deve viver como se de fato você tivesse morrido para o mundo e o mundo tivesse morrido para você. É como se um devesse continuar existindo, como se o outro não existisse mais. Entende? Mesmo que você não sinta que isso é verdade, você deve crer nisso e se esforçar para que isso seja uma realidade na sua vida. Tente viver daqui para frente como se o mundo e os seus atrativos tivessem morrido mesmo para você. Tente viver assim. Ah, professor, mas eu não consigo. Tente fazer isso. Peça ajuda a Deus. Ore, busque o poder do alto, do Espírito Santo, para viver dessa maneira. Todo cristão precisa entender que o objetivo da cruz foi esse mesmo. Qual? Separar o crente do mundo para sempre. Diante do tribunal de Deus, pensando em Deus como juiz, nós já somos completamente santos, já somos completamente separados do mundo. Por quê? Porque diante do tribunal de Deus, ele nos vê como tendo recebido a justiça de Cristo. Teologicamente, a palavra é imputação. A justiça de Cristo foi imputada a nós, foi creditada na nossa conta. Não é à toa que, se morrermos agora, iremos diretamente ao encontro de Cristo. Sabia disso? Por causa dessa justiça de Cristo que foi imputada a nós. Veja o que Paulo diz em Filipenses 1:23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, quer dizer partir aqui, morrer, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo não tinha dúvida de que, se ele morresse naquele momento, ele já iria imediatamente estar com Cristo. E ainda acrescenta, o que é incomparavelmente melhor. Infelizmente, por causa do pecado que ainda existe na nossa vida, nós ainda não nos tornamos santos pessoalmente falando. Nós somos santos judicialmente diante do tribunal de Deus e para efeito de salvação. Porém, em termos pessoais, para efeito de santificação, nós ainda não alcançamos aquela santidade que Deus quer. Vamos passar a nossa vida cristã inteira tentando alcançá-la. Ela não se mostra plena nesta vida, não se mostra. Mas, quando chegar aquele dia, o dia da volta de nosso Senhor, seremos semelhantes a Ele, em santidade e pureza. Enquanto esse dia não chega, nos esforcemos para nos aproximar mais e mais dessa realidade. Nos veremos então na próxima aula.